irmão Igor vai ministrar a palavra e eu convido a igreja que se coloque de pé. Quero convidar o irmão Rafael para que venha fazer esta oração de intercessão em favor do nosso irmão Igor, para que Deus o use poderosamente neste momento, na direção e na unção do Espírito Santo. Cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelo garoto aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso que o Senhor está fazendo aos nossos corações, ó Pai. Eis aqui o nosso irmão Igor, Senhor Jesus. Coloco diante da Tua presença, ó Pai. Fale, Senhor, através da boca dele, não para a honra e glória dele, mas para o Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, possa germinar, Senhor, a semente em nossos corações, ó Pai. Fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te louvo e te agradeço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Som, 1, 2. Pai, Senhor, meus queridos, estou vendo que vocês estão bem, alguns cansados, mas é muito bom estarmos na casa do Senhor e o quanto Deus fala conosco. Amém? Peço aos irmãos que estejam abrindo em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 39. Marcos, capítulo 4, versículo 39. É o nosso segundo evangelho escrito, o menor deles, dos 4. Os irmãos encontraram? Diz assim a mensagem do nosso Senhor. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podem se sentar, meus queridos. Para a glória do nosso Deus, que toda a honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor. Eu sou aqui apenas um mensageiro, só estou para entregar aquilo que o Senhor quer falar com vocês. Então que toda honra, todos os aplausos sejam totalmente para Ele. Amém? Aqui nessa passagem em Marcos, nós vemos uma situação que os discípulos estão atravessando o mar com Jesus no barco, porém acaba tendo ali uma ventania muito forte. E o barco começa a querer tombar, começa a entrar água dentro do barco e eles ficam desesperados, sem conseguir entender o que estava acontecendo. E eles vão socorrendo, clamar a Jesus: mestre, nos socorre, nos salva, nós vamos morrer. Jesus se levanta e ele simplesmente diz: vento, mar, calem-se, se aquietem, e tudo fica numa paz. E aqueles discípulos ficam até assustados: nossa, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou fazer uma pergunta para vocês: se viesse aqui, acontecesse no Brasil, Deus queira que não, mas se acontecesse no Brasil um furacão daqueles que acontecem nos Estados Unidos, na Flórida recentemente aconteceu, matou cerca de 20 pessoas. Nós, pela nossa força, pela nossa capacidade diante de um furacão, a gente consegue apontar para o furacão e dizer: furacão, cala-te? Pela nossa autoridade, eu digo, por nós mesmos, nós conseguimos calar um furacão? Não. Se um tsunami viesse no Brasil com ondas jamais vistas e fosse para destruir todo o Brasil, e a gente se colocasse na frente e falasse: mar, pelo que eu digo, aquieta-te, ele se aquietaria? Não. Nós seríamos simplesmente varridos como se não fôssemos nada perante o mar, perante o vento. Em certo momento da história, Deus, ele faz o que, irmãos? Ele abre o mar vermelho, um mar de profundezas imensuráveis. Simplesmente o Senhor orienta o seu servo e dá uma ordem, e quando ele faz aquilo que o Senhor quis, o mar se abriu e se dividiu em dois. Eles passaram a seco
no meio do mar, a seco. Não estava nem úmido, estava seco. Depois nós temos com Josué, Deus faz a mesma coisa, porém no Rio Jordão. Ele vai atravessar, o Senhor fala, leva primeiro os levitas, primeiro os sacerdotes, eles vão entrar e pisar na água. Quando eles pisarem, automaticamente o fluxo do rio vai ser interrompido. E vocês vão passar seco, da mesma forma que Moisés no Mar Vermelho. Eles chegam, acontece isso, eles andam até o meio do rio. O povo começa a atravessar, e quando terminam de atravessar, é que eles terminam de atravessar os sacerdotes, mostrando que o Senhor está à frente de nós, Ele vai estar à nossa retaguarda, e Ele vai estar conosco, nos momentos de provação das nossas vidas. Ele vai estar nos cobrindo de todos os lados, passando conosco por esses momentos. Outra vez, nós temos Deus dando uma ordem, para que caia chuva sobre a terra 40 dias sem parar. Irmão, se aqui em São Paulo dá 2, 3 horas de chuva, aquela chuva pesada, é engarrafamento, é ônibus que trava, é metrô que para. Imagina 40 dias seguidos sem parar de chuva. Foi o dilúvio na época de Noé. Foi uma ordem dada pelo Senhor. Quando Josué estava lutando com o povo de Israel, ele pediu ao Senhor que fizesse o que, irmãos? Sol, pare. Lua, pare, porque estava começando a anoitecer. Ele falou, nós precisamos derrotar os nossos inimigos antes que anoiteça, só que não daria tempo. Então o Senhor concede o desejo de Josué, e Deus dá ordem para o sol e a lua pararem. Só que nós, hoje, a ciência mostra que o sol, ele é parado, ele não fica se movendo, ele é parado. Quem gira em volta do sol e quem faz a sensação de dia e noite é o nosso planeta. Então, para Deus dar a vitória dele para o seu povo, ele fez o planeta parar. Um planeta Terra inteiro parou, porque o Senhor quis, ele quis, que a vontade do coração do servo dele se cumprisse. E ele fez aquele lã parar. E Deus criou o mundo, irmãos. Tudo o que nele há. Os animais, olha que lindo o mundo é. Olha como o mundo ele é perfeito. Tudo é muito bem encaixado. Tudo é calculado. Até mesmo algumas dores que nós sentimos. Às vezes as coisas que nós vemos, o processo da natureza é muito bem arquitetado, irmãos. É muito bem arquitetado. Por que eu estou falando isso para vocês? Pelo seguinte, irmãos. Se a natureza se prostra ao Criador, por que nós não nos prostramos? Se até as coisas que nós acabamos de pensar aqui, que podem vir sobre nós, nos derrotar, se nós formos pela nossa própria força, se um tsunami, se um furacão, se um terremoto, que engoliu o povo ali que estava teimando com o Senhor no deserto, se aqueles homens que foram jogados na fornalha de fogo saíram sem um fio de cabelo ser queimado, por que que nós não nos prostramos ao nosso Criador? Por que que nós não reconhecemos que Ele é o Criador e nós queremos sempre teimar com Ele? Para isso nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que sempre que a gente fala o nome dele, todo mundo já associa ele automaticamente aquele cara ruim, o vilão, Nabucodonosor. Aquele inimigo que jogou eles na fornalha da estátua de ouro e tudo mais, de Daniel. Esse homem foi trabalhado por Deus. E ele passou um processo para chegar onde ele chegou. Nabucodonosor, ele é rei da Babilônia, é um reino inimigo do povo de Deus. Só que o povo de Deus começou a se afastar de Deus. Eles começaram a buscar ídolos. Alguns pensavam, mas eu vou adorar um Deus que eu não vejo, um Deus que eu não sinto, um Deus que, não sinto, não vejo, não ouço. Não, eu preciso de um Deus que eu possa tocar, um Deus que eu possa ver montado aqui. E eles começaram a buscar outros deuses, outras coisas, começaram a desobedecer o Senhor. E Deus começou a levantar os profetas e falar, olha, se vocês não se colocarem de jeito, eu vou deixar que Nabucodonosor venha e domine vocês. E ele ainda fala assim, o meu servo Nabucodonosor, eu vou deixar que ele venha e domine vocês. E o profeta do Senhor Jeremias falava direto isso aí para o povo, falava, se vocês não se arrependerem, Nabucodonosor vai vir, vocês vão ser levados daqui, vocês vão ficar exilados, vocês vão se sentir humilhados, vão se sentir desgarrados. E ele falando, e aí o que o povo faz? Vamos pegar o profeta, vamos bater nele. O sacerdote pega, não, vamos mandar bater no profeta.
Ele está falando o aviso do Senhor, mas a gente está tão cego às vezes, que não consegue enxergar isso. E fica com raiva porque aquele profeta falava o que eles não queriam ouvir. Eles não queriam que o pecado deles fosse confrontado. Eles queriam estar em paz com o pecado deles. Mas quando o profeta falava, machucava, porque eles sabiam que estavam errados, mas não queriam aceitar o erro deles. E então Deus dá essa permissão e Deus permite. Deus tira a sua proteção, Nabucodonosor vem, toma todo mundo, leva alguns cativos para a Babilônia. E ele, irmãos, era um homem muito arrogante, um homem muito soberbo, um homem que se achava acima de tudo e de todos, um homem orgulhoso. O orgulho, irmãos, às vezes é um perigo nas nossas vidas. O orgulho nos cega, o orgulho faz a gente fazer coisas impensáveis, mas só porque nós não queremos às vezes admitir que estamos errados, ou nós não queremos aceitar que o outro nos ajudou em algo. Não, foi tudo eu, foi eu que fiz sozinho, foi pela minha força, pela minha mão, pelo meu poder. E era exatamente assim Nabucodonosor. Só que o Senhor começou a trabalhar na vida dele, e o Senhor se apresenta a Nabucodonosor através de um sonho. Ele tem um sonho, irmãos, muito estranho, que obviamente para decifrar, se não for a sabedoria de Deus, ninguém consegue. Ele teve um sonho que ele viu uma estátua, que cada parte dessa estátua tinha um minério. Por exemplo, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Quem vai entender esse sonho? Aí de repente vem uma pedra, destrói aquela estátua e edifica uma montanha que cobre toda a terra eternamente. Sonho doido. Ele arrogante, cheio de sábios, que ele era um rei cheio de sábios. Ele falou: manda chamar todos os sábios para aqui, todos eles se apresentam diante do rei e falam: eu quero que alguém desvende o meu sonho. Passou o tempo, ninguém conseguia entender. Falou: rei, infelizmente ninguém conseguiu entender o teu sonho. O quê? Ninguém entendeu o meu sonho? Isso é inadmissível. Mande matar todos os sábios. Irmãos, uma arrogância que ele não se importava de matar todos os sábios. Ele iria matar todos eles mesmo. E aí Daniel, servo de Deus, que fazia parte dos sábios também, estava no meio, iria ser morto. Ele e os outros 3 amigos dele falou: opa, conversou ali com o general, falou: me coloca na presença do rei, eu tenho que falar com o rei, senão ele vai mandar matar todo mundo. E aí ele consegue, Daniel entra na presença do rei, fala: rei, me dá um dia, porque eu vou consultar o meu Deus, e o meu Deus vai te dar a resposta do teu sonho. O meu Deus vai te revelar o sonho. O rei fala: ok, passou de um dia, já era para você, seus amigos e para todo mundo. Daniel foi orar, seus amigos ajudaram em oração, Deus deu a revelação. Chegou diante do rei e falou: rei, cada parte que o senhor viu da estátua é um reino que vai vir. O primeiro, a cabeça de ouro, é o teu reino, que se fez grande, forte, poderoso. O segundo reino vai vir depois do teu, que nós sabemos que são os persas. Depois o terceiro vai vir depois, que nós sabemos que foi com Alexandre o Grande, os gregos. Depois as pernas de ferro já são os romanos da época de Jesus. E por fim o ferro com barro, que muitos acreditam que é o reino do anticristo, que é o último reino que vai ter sobre a terra, que é a união dos países da Europa, enfim. E no final vem uma pedra e esmaga essa estátua. Sabe o que significa, rei? Essa pedra é o Senhor, que esmagou todos os reinos. E a montanha é o reino dele, que ele estabeleceu eternamente sobre toda a terra. Irmãos, tem um louvor, grupo de louvor sempre está cantando aqui, que eu acho muito bonito, que é aquele Vitorioso És, que ele fala: os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Quantos reinos não passaram por essa terra, mas o trono do Senhor está ali intacto, na mesma posição, acima de todos. E o Senhor falava com o povo de Israel: olha, se vocês não me obedecerem, eu vou dar o reino de vocês para Nabucodonosor, porque eu, o Senhor, dou a quem eu quero e tiro de quem eu quiser. De quem eu quiser eu tiro, e para quem quiser eu dou. Desde os menores, dos humilhados, até os maiorais, eu entrego. Eu sou o Senhor, estou à frente disso tudo. E o rei fica até espantado e fala: nossa,
como é incrível o Deus de Daniel, oh, louvado seja o Deus de Daniel, só isso. Depois o rei continuou vivendo a sua vida. E aí ele teve um segundo encontro com o Senhor, que aí Deus já preparou uma situação para ele, mais, como eu posso dizer, física, para ele ver, não só um sonho, mas algo, um milagre acontecendo na frente dele. Porque às vezes nós somos assim, o Senhor fala com a gente não escuta, às vezes dá um sonho, a gente não escuta, às vezes para aquecer a nossa fé, para confirmar algo, ele faz um milagre na nossa frente, para ver se a gente entende uma vez por todas. E ele fez isso com Nabucodonosor. Um dia, simplesmente o rei acordou e falou: olha, eu acho que eu vou fazer uma estátua de ouro, hein? Para as pessoas me adorar, na verdade a estátua, né? Vou fazer uma estátua de ouro. Ele criou uma estátua de ouro, irmãos, enorme. Chamou só a nobreza da Babilônia, falou: ó, vai tocar os músicos, todos se prostrem diante da minha estátua. Quem não se prostrar, tem uma fornalha de fogo ali bonitinha esperando vocês para torrar vocês até a morte. Mas então vocês se prostrem. Tocou as músicas, todos se prostraram, mas faltou 3 que não se curvou: Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 amigos de Daniel não se curvaram perante a estátua. O rei, indignado, por quê? Um rei soberbo, ele quer que todos cumpram, arrisca tudo que ele der a ordem. E ele se sentiu desafiado, ele se sentiu humilhado, porque todo mundo viu que aqueles homens não estavam obedecendo ao rei. Ele se sentiu envergonhado, porque para ele tem que ter o domínio soberano sobre tudo. Só que ele não teve sobre aqueles jovens. Aqueles jovens, então, ele chama: vem aqui. Vocês estão fazendo de birra, vocês estão com graça, o que vocês estão fazendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Daniel 3,15, a parte final do versículo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é? Diz para mim. O Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Irmãos, isso é a frase de uma pessoa, no mais dos áudios arrogantes, que acredita que nenhum Deus pode livrar aqueles jovens da mão de Nabucodonosor. E eles, firmes: nós não vamos prostrar a estátua, rei. São jogados na fornalha, nós conhecemos a história, aquecida 7 vezes mais. São jogados ali, eu acredito que o rei, ele se senta no seu trono, com uma arrogância, se achando, falando: aí ó, eu coloco ordem na casa, eu coloco ordem no meu reino. Só que quando ele se senta, ele toma um susto, irmãos, que é exatamente o seguinte: ele olha na fornalha, ele vê algo diferente lá dentro da fornalha, e ele pergunta para um homem que está perto dele, e fala assim: diz uma coisa, quantos nós jogamos dentro da fornalha? E lembrando que eles estavam amarrados nas mãos e nos pés, quantos nós jogamos dentro da fornalha? Rei, nós jogamos 3. E aí ele responde, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ele se assusta, ele vê algo que ele nunca presenciou na sua frente. Ele vê eles sendo guiados por alguém divino, santo, passeando livremente no fogo. E aí ele vai até a fornalha e chama os 3, venham, saiam. Quando ele sai, irmãos, não tinha cheiro de queimado, nada pegou fogo, nem um fio de cabelo caiu, nada, intactos. E aí ele vai e diz o seguinte, no versículo 29, um decreto: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. A evolução de quem não acreditava no Senhor, já fez um decreto, ele não estava reconhecendo como Deus da vida dele, ele estava apenas dizendo, respeitem esse Deus, porque eles acreditavam em vários deuses. Então é mais um Deus poderoso, então respeitem esse Deus, não falem nada, não xinguem, não blasfemem contra ele, porque senão vocês serão castigados. Mas não reconheceu ainda como o único Deus da vida dele. Ele, por enquanto, é um dos deuses que ele tem, é um Deus muito poderoso, muito forte. E o tempo continua, o tempo passa, irmãos, até que lá depois de um período, ele tem outro sonho. Nesse momento aqui, o Senhor, eu acredito que Deus deve ter falado, olha, agora eu vou fazer o seguinte,
falei com ele num sonho, mostrei um milagre na frente dele, agora eu vou fazer nele. Eu vou fazer algo nele. Ele vai sentir o meu poder na pele dele. Ele vai sentir eu trabalhando na vida dele, na própria carne dele, na própria mente dele. E aí o Senhor dá um sonho para ele. Qual é esse sonho? Ele simplesmente vê, irmãos, uma árvore nascendo. Nasce uma árvore gigante. Uma árvore que dava para se ver ela dos 4 cantos do mundo. Você via essa árvore de tão enorme que ela era. Todos os animais do campo iam para debaixo dessa árvore, deitavam, comiam ali. As frutas dessa árvore eram muitas. Toda hora caía fruta, e os animais comiam, e as aves faziam seus ninhos nos galhos. E era bonito. As folhas eram bonitas. Só que de repente desceu um vigia. Do lado dele, um santo do Altíssimo, que deu uma ordem, disse: sacudam a árvore, cortem os seus galhos, espantem os animais. E de repente tudo se fez trevas. Apenas deixem o tronco intacto, porém amarrado, mas deixem o tronco intacto. Os animais se espantaram e começou uma chuva no sonho. E aí o vigia diz: seja você molhado, que o seu coração não seja mais de homem, mais de animal. E tudo isso é para que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele acorda desesperado, não entendendo nada. Daniel, manda. Ele já sabia de Daniel. Antes não era mais, ele já sabia que era certeza. Ele falou: chama Daniel. Daniel, aconteceu algo comigo. O que foi, rei? Tive um sonho, assim, assado. Daniel, o que é essa revelação de sonho? O que é? O teu Deus pode decifrar? O que está acontecendo? Eu fiquei muito apavorado. E aí Daniel fica 1 hora calado. 1 hora sem falar nada. Pensando. Aí o rei fala: não, Daniel, pode falar, eu aguento. Fala o que você tiver que falar para mim. Tá tranquilo. E aí Daniel fala: rei, essa árvore é o Senhor, que cresceu, se fez forte, formoso. A tua glória, rei, foi tão grande que dava para se ver dos 4 cantos do mundo. O teu reino muito rico, muito próspero. As nações vinham até o seu reino, se alimentavam da tua comida, e todos contemplavam quão incrível era o teu reino. O vigia, o santo enviado pelo Altíssimo, ele deu um decreto que é o seguinte: rei, se você não reconhecer que o Senhor é o soberano sobre todas as coisas, tu serás tirado do meio dos homens, será o teu coração transformado de um animal, e viverás 7 anos no campo, comendo como um animal, andando como um animal, pensando como um animal, até que você reconheça que o Senhor tem poder sobre o reino dos homens. E você ainda vai tomar chuva, sol, se molhar inteiro. Depois dessa profecia, irmãos, passou 1 ano. O rei estava um dia andando na varanda do seu quarto, do seu aposento, por exemplo. E aí ele olha, irmãos, a Babilônia, a cidade. O ego volta, irmãos, o orgulho volta ali. Tudo isso foi o Senhor que me deu. Desculpa, irmãos, tudo isso eu conquistei pela minha própria mão, pela minha força. Eu consegui tudo isso por causa da minha capacidade. Ele diz exatamente o seguinte: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? No versículo, em Daniel 4:33 diz o seguinte: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como em águias, e as suas unhas em como aves. 7 anos vivendo literalmente como um animal, com pelos, com penas, com garras, comendo com os bois, se alimentando do que tinha ali. Não reconhecia provavelmente ninguém, provavelmente as pessoas do reino tentaram se aproximar, e ele às vezes até atacaria as pessoas, e manteve-se distante. 7 anos vivendo naquela situação. E aí ele diz o seguinte, depois que ele tomou a consciência: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno,
e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. E quem há de dizer a ele: o que você está fazendo? Nabucodonosor, aquele que desafiou e falou: quem é o Deus que pode tirar vocês das minhas mãos? Foi o mesmo homem que reconheceu o Senhor. E no versículo 37 do capítulo 4 de Daniel, ele finaliza dizendo: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Reconhecendo o Senhor Deus como Altíssimo. Quantas vezes nós já andamos por várias situações e até ignorávamos o Senhor? Quantas vezes na nossa vida desafiávamos o Senhor, não acreditávamos no Senhor, não ligávamos para o Senhor ou comparávamos o Senhor a outras coisas? Até que um dia o Senhor veio a nós e por experiências da nossa vida, por ministrações, orações, etc., nós reconhecemos que, irmãos, é um único Deus, é um único soberano, é um único Altíssimo, é só Ele que tem poder de fazer milagres. Aquilo que nós achamos impossível fazer, Ele faz com estalar de dedo. Quantos milagres nós já ouvimos aqui essa noite? Quantos milagres eu estava ouvindo esses dias? Incontáveis, coisas que a ciência não explica. Simplesmente é o poder e o querer e o mover do Altíssimo, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Eu passei por essa experiência. Eu andei um tempo desviado, assim, longe da igreja, fazendo muita coisa errada. Só que um dia, irmãos, eu provei desse milagre, digamos, na pele mesmo, que foi o que me trouxe de volta para a casa do Senhor. Enfim, eu trabalhava numa empresa, no final do expediente, a gente começou a beber. Eu bebia muito, irmãos. Graças a Deus hoje não sinto nem falta. Mas eu bebia muito, 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 muito mesmo. Gastava horrores de dinheiro com isso. E no final do expediente a gente falou: nossa, vamos, espera os chefes ir embora, vamos trazer as bebidas e vamos começar a beber. Só que eu me empolguei, mais que todo mundo. Tomei tudo, fiz tudo e tudo mais. Perdi minha consciência. Não lembrava exatamente como eu tinha chegado na minha casa, por exemplo. Eu lembro flashbacks desse dia. A última coisa que eu lembro é que o pessoal me carregou e me colocou no carro e depois me levou para o metrô, lá da Moca, lá perto do centro de São Paulo. Me colocou lá no metrô e eu só lembro de descer a escada, o corrimão da escada rolante deslizando. Só isso, não lembro de mais nada. Depois eu apaguei e acordei aqui na pracinha, aqui no Vila Moraes, no fundo dos ônibus. Eu acordei lá, sem óculos, e os irmãos que me conhecem sabem que eu sem óculos, irmãos, eu não vejo nada. Nem quem estiver aqui na minha frente eu vou conseguir enxergar direito. Então eu acordei sem óculos, coloquei a mão nos meus bolsos e falei: não, eu estou intacto, tá tudo aqui. Meu celular, estou bem, ninguém me machucou, não fizeram nada comigo, só não estava com meu óculos. E aí eu lembro que quando eu acordei, irmãos, eu vi um senhor, ele tinha cabelo branco e uma barba branca. Eu não lembro do rosto, da forma exata do corpo, mas eu só lembro da barba e do cabelo. Ele falou: filho, já está em casa, já está na hora de você ir para sua casa. E aí a porta do ônibus abriu, eu desci, fui andando para casa, cheguei em casa. Minha mãe até perguntou: onde você estava? Eu falei: ah, mãe, os metrôs, sabe como é? Metrô travou, isso 4 horas da manhã. Não estava mais funcionando o metrô, ônibus, nada. O horário que eu cheguei em casa: não, metrô aí, essa bagunça, não sei o quê. E fui. Subi pro meu quarto. No outro dia que eu acordei, irmãos, aí foi aquilo: você pega o celular, aí você vê que as pessoas falam o que você fez. Nunca mais a gente vai sair para beber com você, porque você não sabe beber. Você perdeu a linha ontem, você fez isso, você fez aquilo. E a vergonha para ir na segunda-feira trabalhar, encarar todo mundo. Ali eu já comecei a me sentir mal já começou a pesar minha consciência. Ali eu já pensei: nossa, que besteira que eu fiz. Mas acho que só deve ter sido isso de besteira. Aí eu desci, falei com a minha mãe chorou, eu falei com ela, pedi perdão para ela, porque ela ficou muito preocupada também, eu nunca fui chegar a esse horário e chegar tarde desse jeito, bêbado, irmãos. Onde ia imaginar isso?
E aí eu falei, mãe, perdi meu óculos. Ela falou, ó, vai lá na Saúde, aqui no Vila Moraes da Pracinha, tem ali a cabine, né, da pessoa que coordena todos os ônibus, pô, vai lá e vê com o pessoal, se você consegue achar o seu óculos. Eu falei, tá bom, vou lá. Isso, irmãos, foi eu tenho 21 anos agora. Não, eu tenho 22, até esqueci, eu tenho 22 anos agora. Isso foi quando eu tinha 18 anos, então faz uns 4 anos. Cheguei aqui, irmãos, fui falar com a moça lá, falei, moça, eu vim ontem no ônibus, passei o horário por ela, 4 horas da manhã, foi a hora que eu cheguei aqui, e eu perdi meu óculos no ônibus. Ela falou, que horas você chegou aqui? 4 horas da manhã, foi o horário que minha mãe viu que eu cheguei em casa. Ela balançou a cabeça assim, olhou para um outro rapaz que estava ali, olhou meio assustado assim. Você sabe as características do motorista? Para tentar identificar qual carro que ele estava, para tentar identificar. Aí eu fui e passei, falei, um senhor de barba branca, cabelo branco, não lembro do rosto, não lembro da forma, se era gordinho, alto, magro, enfim, não lembro. Eu só lembro da barba e do cabelo branco. Aí ela olhou assustada. Ela falou, moço, você tem certeza que chegou bem? Tá tudo bem. Eu falei, por quê? Ela falou, não tem ninguém que trabalha aqui com essas características. Faz 5 anos que eu trabalho aqui na empresa, nesse mesmo horário. Eu sei as pessoas que trabalham aqui, eu sei os ônibus que saem, e esse horário, 4 horas da manhã, estão indo na garagem buscar os ônibus. Não tem ônibus que venha da Saúde, o último que vem, se não me engano, é meia-noite, meia-noite e meia, que ele vem de lá. Mas para sair às 4, o pessoal vai na garagem buscar os ônibus. Aí eu fiquei em choque, falei, como é que eu vim para casa? Quem foi que me trouxe para casa? Foi o meu Deus que me trouxe para casa. Foi o Senhor que me trouxe para casa. E depois desse dia, irmãos, eu larguei, não quis saber mais, vim para a igreja, comecei, eu falei, não, agora vai ser diferente, porque eu venho para a igreja desde os meus 4 anos de idade. 4 anos de idade eu venho para a minha igreja, aqui, para essa mesma igreja. E eu só fui realmente sentir o que significa aceitar Jesus e viver a Cristo, servir a Cristo, depois desse episódio. Porque antes, acomodei. O tempo foi passando, você fica soberbo, você fica orgulhoso, você fica se achando, você fica acomodado. E aí depois disso, o Senhor vai lá tratar com você. E você passa um período difícil. Por isso, irmãos, que a questão não é o tempo que você tem de igreja, é a atitude que você tem de assumir, de falar, não, a partir de hoje eu não sou mais eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero sair da igreja da mesma forma que eu entrei, eu quero ser diferente. Por que quando eu vou na igreja eu fico com sono, eu não consigo prestar atenção nos louvores, não me dá vontade de cantar, na pregação se eu pudesse eu dormia, na hora das ofertas eu nem ligo, quando tá as crianças aqui cantando, tá todo mundo feliz, vendo elas cantando e eu simplesmente é como se não fosse nada para mim. E aí quando eu cumprimento com alguém lá fora, eu falei, como foi o culto para você? Nossa, o culto foi maravilhoso, e você fala, para mim foi normal, como todo domingo tem culto, para mim foi mais um culto normal. Qual é a diferença? As pessoas vêm no mesmo culto, uma se empolga e, que culto, Deus falou muito comigo e foi uma bênção. E a outra não, foi um culto para mim, um culto normal. Porque a maneira como você se posiciona na casa do Senhor, é a maneira como você vem para o culto, é a maneira como você quer se entregar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de meio coração? Não. Quando me buscar com 1/3 do seu coração? Não. Quando me buscares de todo o coração, vocês vão encontrar o Senhor, buscando de todo o coração. Todo. E aqui a gente vê um homem que se arrependeu, que reconheceu o Senhor. E o Senhor deu o exemplo dele. A gente tem vários outros exemplos que Deus muda as pessoas, irmãos, da água para o vinho de uma maneira absurda. Um exemplo que nós temos na Bíblia, Paulo. Quem naquela época olhava para Paulo, um caçador de cristãos, que prendia cristãos, que matava cristãos, que jogava cristãos na cadeia, se tornar praticamente o maior evangelista daquela época, que mais disseminou igrejas pelo mundo? Nunca ninguém acreditaria nisso, nunca se esperava isso dele. Quando ele vê Cristo aparecendo na sua frente, ele fica 3 dias cegos. Isso é um detalhe que muitas pessoas até passam e ignoram. Imagina você, de repente, ficar 3 dias cegos, nada, você não vê nada, e você vê Cristo aparecendo na sua frente. Ele teve um aprendizado que era ensinado a ele que Jesus não era o Messias. Não, Jesus é um charlatão. Jesus, ele quer pagar de Messias, mas ele não é nada, ele não é Messias. E aí ele acreditou nisso e começou a perseguir cristãos, até que Jesus apareceu para ele e falou com ele, Paulo, por que você está me perseguindo?
Por que você está perseguindo aos meus? Por que você me persegues? E naquele momento ele teve um embate, um choque de realidade. Ele acordou. E ele passa, irmãos, 3 dias cego. A Bíblia diz que ele não queria comer nada, ele não queria beber nada. Não só porque ele estava com medo de não ter a visão, mas por causa da sua consciência. Ali Deus já estava começando a transformar a mente dele. No processo, o Senhor já estava começando a moldar a mente dele. E foi o que o Senhor fez com Nabucodonosor. Foi entrando, foi fazendo ele viver experiências com o Senhor, até que ele pegou o orgulho dele e deixou de lado. E ele não só reconheceu Deus como um dos deuses, ele falou, ele é o único Deus, ele é o Deus Altíssimo, ele é o Deus que pega de onde tiver e dá a quem ele quiser. Ele exalta pessoas que ninguém dá nada. Davi é um exemplo. Quem dava alguma coisa por Davi? Quem imaginava que ele derrotaria Golias? Irmãos, o nosso Deus, ele tem prazer em fazer coisas que deixam a gente bobo, em driblar a nossa consciência, aquilo que nós acreditamos. Não, as coisas só podem ser assim. Para Deus é um prazer pegar e mostrar, não, é eu que estou no comando, eu criei o mundo. Ele criou o mundo que muitas vezes te ataca, te aflige, as provações vêm. Ele criou o mundo está na palma da mão do Senhor, irmãos. Você não serve a qualquer homem, a qualquer ser, você serve ao único Deus verdadeiro que existe em todo o universo, que desenhou cada detalhe do universo de uma forma perfeita. Por isso, irmãos, nessa noite, vamos deixar o nosso orgulho de lado. Vamos começar a reconhecer que Deus, irmãos, vocês estão aqui hoje vivos, porque Deus quis. Vocês estão aqui hoje vivos, porque o Senhor tem misericórdia da vida de vocês. Porque Ele tem um plano para vocês, porque Ele tem um objetivo para vocês, porque vocês vão ser usados na obra em algum momento. Deus tem um objetivo. Por isso que você já passou pelo vale da sombra da morte e está vivo, e está viva. Porque o Senhor tem um objetivo na sua vida. O objetivo de salvação, o objetivo de te usar na obra, para o crescimento da igreja. Mas você está vivo por permissão dEle, porque Ele é o dono da vida. Se Ele não quiser que você esteja vivo amanhã, simplesmente você não vai acordar, porque Ele é o dono da vida. E nós estamos debaixo da mão forte e poderosa dEle. Mesmo que alguém diga que não se importa, ou alguém diz que não acredita, da mesma forma Ele vai ser Deus. Ele não deixa de ser Deus se você duvida dEle. Ele não deixa de ser Deus se você não acredita nele. Ele sempre vai continuar sendo Deus, independente do que nós pensamos. E Ele fez o melhor caminho para nós, o melhor manual de vida, a Bíblia. De como ser um homem de valor, como ser uma mulher de valor, como andar de maneira segura, correta e que agrade a Ele. Só que muitas vezes nós não percebemos isso. E nesse momento eu gostaria que você que está aqui, fechasse os seus olhos, só abaixasse a sua cabeça. Porque é o seguinte, irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer salvar a sua vida. O Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar, o Espírito Santo se faz presente no nosso meio, e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer pegar a sua vida, que muitas vezes você é uma pessoa muito orgulhosa, você muitas vezes não acredita, muitas vezes você não dá bola para o Senhor, você acha que tudo é porque você pode, você faz. Mas o Senhor, Ele diz para você, eu quero transformar a sua mente, eu quero que você veja coisas que você não via, eu quero que você entenda coisas que você não entendia, que você viva experiências com o Senhor que você nunca imaginou viver, para fortalecimento da tua fé. Porque o Senhor, Ele quer você na presença dEle, Ele ama ter você na presença dEle. Você foi criado por Ele, não foi à toa. Ele deu a vida por você e não foi à toa, é porque Ele te ama muito. E nesse momento, se tem alguém aqui no nosso meio que quisesse aceitar Jesus como Salvador, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Nós vamos estar orando por você, mas isso, meus queridos, não é por pressão, não é por obrigação. É o Espírito Santo trabalhar no seu coração e Ele te convencer do erro e do pecado. Ele te convencer que você necessita estar com Jesus. Não é vergonhoso vir aqui na frente e aceitar a Jesus. O que é vergonhoso para nós é não estarmos com Jesus e caminharmos para o inferno. Mas aceitar a Jesus, confessar a Ele como seu Salvador, mudar de vida, aceitar algo diferente dentro de si, você vai se alimentar do pão da vida.
da água da vida. Irmãos, a importância que Jesus tem nas nossas vidas é muito maior do que a água que nós bebemos. Mais importante do que o pão que nós comemos é termos a nossa salvação em Cristo Jesus, é sermos transformados pelo Espírito Santo. Isso é muito mais importante do que almoçar, do que jantar, para vocês terem uma ideia da importância que tem para a tua alma, para o teu ser. Se não tem ninguém, e Deus os abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né? E quanto mais rápido